O pai esperou seu filho em frente ao portão da escola por 10 anos, um motivo que faz todos chorarem. Olá a todos. Aproveitem esses momentos de relaxamento enquanto assistem. O relógio em seu pulso vibrou levemente. Eram 6h45 da manhã. André estava em silêncio ao lado da cerca de ferro, os olhos seguindo cada aluno que entrava. Ao seu lado, uma pequena caixa de madeira repousava em suas mãos, algo que ele levava todos os dias, sem faltar há 10 anos. Uma voz grave soou atrás dele. André, e veio de novo? André se virou. Era o Sr. Júlio, o antigo segurança da escola, agora aposentado, mas que às vezes aparecia por ali. Sim, já virou hábito, Júlio. Isso, e você tem certeza de que a Clara ainda está viva? André olhou para o velho amigo, os olhos vermelhos. Eu não preciso de certeza. Eu apenas acredito. E vou esperar. Júlio suspirou, aproximando-se. Não quero te desanimar, mas já fazem 10 anos, André. Nenhuma pista. Nenhuma ligação. Nenhuma carta. Eu sei, interrompeu André, mas também sei que ela vai voltar aqui. Ela me disse que, se um dia se perdesse, voltaria exatamente para o lugar onde o pai dela estivesse esperando. Júlio não soube o que responder. Olhou para a caixa de madeira e perguntou suavemente. Hoje é o aniversário dela, não é? Sim. 18 anos. Se ela ainda estivesse aqui. André abriu levemente a tampa da caixa, revelando uma pequena boneca de madeira com cabelos esculpidos com detalhe, saia plissada, olhos redondos entalhados como se fossem reais. Ela adorava bonecas. Eu prometi que no aniversário de 18 anos daria a ela uma boneca esculpida à mão, igualzinha a ela. Mas, e ela nunca recebeu. Júlio olhou para o amigo, emocionado. Você ainda cumpre a promessa, mesmo quando ninguém mais exige isso de você. André balançou a cabeça. Eu não faço isso por uma promessa. Faço porque sou o pai dela. O sino tocou. Os alunos correram para as salas de aula e o pátio ficou silencioso. Júlio pousou a mão no ombro de André. Quer tomar um café? Abriu uma cafeteria nova, perto daquela padaria antiga. André sorriu levemente. Não. Vou ficar aqui mais um pouco. Júlio entendeu. Assentiu com a cabeça, deu alguns passos para trás e foi embora. Mas André permaneceu ali, os olhos atravessando o tempo, voltando a uma manhã de muitos anos antes. Clara saiu saltitando pelo portão, os braços acenando. Pai! Olha só! A menina ergueu um pedacinho de madeira já com alguns traços esculpidos. André riu e estendeu a mão. Que lindo! O que você esculpiu hoje? Eu esculpi o meu gato. Mas o professor não gostou. Disse que eu estava rabiscando durante a aula de matemática. Quando você fez isso? No meu caderno de exercícios. Eu estava com sono e acabei desenhando. André balançou a cabeça, sorrindo. Bom, da próxima vez não desenhe durante a aula, tá? Mas eu gostei do gato. Está bem parecido. Clara levantou os olhos, o olhar brilhante. Eu quero abrir um ateliê de escultura quando crescer. Quero ser artista. Então eu vou trabalhar com você. Sério? Sério. Eu sou marceneiro, e você artista. A dupla perfeita. Clara riu alto. Aquelas risadas ainda ecoavam por ali, mesmo depois de 10 anos. O som de passos sobre o chão de ladrilhos trouxe André de volta do passado. Uma mulher vestindo terno preto se aproximou, com um olhar cauteloso. Com licença, o senhor é André Silva? Ele assentiu. Eu sou Lúcia, repórter do Jornal do Interior. Ouvi alguns alunos falando sobre o senhor. É verdade que o senhor está aqui todos os dias, há 10 anos? André olhou para a jovem e respondeu devagar. Não espero que acreditem. Só faço o que preciso fazer. Lúcia pegou um bloquinho e anotou rapidamente. Então, e sua filha, Clara, desapareceu exatamente no 8º aniversário? Não.
Um mês antes. Eu ia dar esse presente a ela e ele mostrou a caixinha de madeira e no aniversário. Mas ela nunca voltou para casa. Alguém investigou? Sim. A polícia. A escola. Disseram que ela fugiu. Adolescente rebelde, insatisfeita. Besteiras. Lúcia mordeu o lábio. Me desculpe, não quis ser desrespeitosa. Mas talvez, e se eu puder escrever uma matéria sobre sua história, alguém pode se manifestar? André olhou para a garota. Seus olhos suavizaram um pouco. Você tem filhos? Eu, e ainda não. Quando tiver, você vai entender. Há coisas que não precisam de provas. Só de coração. Lúcia ficou em silêncio, depois guardou o caderno suavemente. Não vou incomodar mais. Mas se mudar de ideia e deixo aqui meu cartão. André assentiu, sem dizer nada. Lúcia se despediu e foi embora. O entardecer chegou. André voltou para sua velha casa de madeira na periferia da cidade. Na parede, ainda estava a gravura de madeira feita por Clara, um gato dançando. Coberta de poeira. Ele não deixava ninguém limpá-la. Na mesa, uma pequena moldura com a foto de Clara aos 7 anos, segurando a primeira boneca de madeira que o pai fizera para ela. André murmurou. Onde você está, Clara? Eu nunca parei de te chamar. Ouviu-se uma batida na porta. Ele foi atender. Era Helena, a vizinha de longa data, uma professora aposentada. Helena? O segurança me contou que você ainda vai à escola todos os dias e eu trouxe uns bolinhos. Lembro que a Clara adorava os de maçã. André sorriu, grato. Obrigado. Quer entrar um pouco? Helena assentiu e entrou. Hoje é o aniversário dela, não é? É. Você ainda guarda os desenhos dela? Todos estão na caixa. Helena ficou pensativa. Quando eu ainda dava aula, vi a Clara muitas vezes. Ela gostava de desenhar nas aulas. Lembro da última vez que a vi e foi quando foi chamada à diretoria. André congelou. O quê? Helena, o que você disse? André, naquele dia ela foi repreendida por desenhar durante a aula. Depois, foi chamada para falar com o diretor Martim. E depois? Depois, e nunca mais a vi. Eu não pensei muito na época. André apertou os punhos. Helena, você tem certeza disso? Tem certeza do que está dizendo? Tenho. Absoluta. Porque naquele dia, a Clara chorava. André se levantou bruscamente. Pela primeira vez em anos, sentiu o coração acelerar. Helena, pode ir comigo até a escola. Quero falar com o diretor. Helena assentiu. Eu vou com você. Se lembrar de mais alguma coisa, eu conto tudo. Lá fora, uma chuva fina começava a cair. Mas dentro de André, algo havia despertado, não era mais o desgaste da espera, e sim uma fúria contida. Na manhã seguinte, André vestiu seu velho casaco marrom, com o bolso ainda contendo o papel com o nome do antigo diretor Martim Rocha. Helena o esperava no portão, segurando um guarda-chuva e uma sacolinha de pães. Tem certeza disso, André? Helena o olhou com apreensão. Mais do que nunca. Não posso ignorar esse detalhe. Clara foi chamada à diretoria e depois desapareceu. Tudo começou ali. Mas faz tanto tempo. O Martim está aposentado, talvez nem se lembre. Mas eu lembro de cada detalhe. Clara não era uma criança rebelde. Ela foi forçada a desaparecer. Helena silenciou. Uma brisa leve de início de primavera passou, levando consigo poeira e uma sensação vaga de inquietação. Eles seguiram para a antiga mansão onde Martim vivia desde que se aposentou. O portão de ferro enferrujado estava entreaberto, e o jardim interno, abandonado e tomado pelo mato. Helena, eu bato? Espere. Eu falo primeiro. Fui colega de trabalho dele, talvez seja mais fácil. André assentiu.
Helena bateu 3 vezes. Após alguns instantes, a porta se abriu. Um homem alto, de cabelos brancos, usando um suéter preto, apareceu. Era Martim Rocha. Helena? Meu Deus, quanto tempo! Olá, Martim. Viemos por causa de algo antigo. Este é André Silva, pai da Clara. O semblante de Martim mudou na hora. O olhar ficou mais frio, a voz mais baixa. Clara. Eu me lembro. A menina largou a escola sem avisar. Isso foi há muito tempo. André deu um passo à frente. O senhor foi o último a ver minha filha. Helena se lembra que naquele dia o senhor a chamou à diretoria por ela ter desenhado durante a aula. Depois disso, ninguém mais a viu. Martim cruzou os braços. Eu não sou policial. Não tenho obrigação de responder a acusações infundadas. Helena só quer ajudar. Eu só quero que o senhor confirme uma última coisa o que disse a Clara naquele dia. E para onde ela foi depois? Eu entreguei um relatório. A polícia investigou. A menina era problemática, costumava desenhar nas aulas, reagia mal aos professores. Talvez tenha fugido por pressão. Não fui o último a vê-la. André cerrava os dentes. O senhor está mentindo. Clara nunca fugiria de casa. Eu sou o pai dela. Eu sei. Martim deu de ombros. Não tenho mais nada a dizer. Se vieram aqui me acusar, vou chamar a polícia. Helena impediu André. Só queremos a verdade, Martim. Por sua consciência, diga o que aconteceu depois que Clara saiu da sua sala. Eu não me lembro, respondeu Martim, secamente. Agora, com licença. A porta se fechou com força. André ficou parado diante do portão. Sua mão tremia de raiva. Ele sabe de algo, murmurou Helena. Eu não vou parar. Eu vou descobrir, disse André, como uma promessa. Naquela noite, André sentou-se diante de sua velha escrivaninha. Abriu o laptop e começou a buscar qualquer informação sobre Martim Rocha. Após algum tempo, encontrou uma página que mencionava o nome ligado a um centro de reeducação nas montanhas de Serra da Mantiqueira. O centro se chamava Instituto Nova Esperança para o Desenvolvimento da Juventude. Martim era um dos fundadores. André murmurou. Reeducação? Clicou nas reportagens relacionadas. Havia algumas matérias de 5 anos atrás acusando o local de disciplinamento extremo, proibição de contato com a família, isolamento de menores considerados difíceis. Um comentário em uma das matérias chamou a atenção. Minha irmã foi enviada para lá sem aviso. Quando voltou, não falava mais com ninguém. Usuário, Sérgio Monteiro 89. André enviou imediatamente uma mensagem para Sérgio. Olá. Sou André Silva. Minha filha talvez tenha estado nesse lugar. Podemos conversar? Ele ficou esperando diante da tela, o coração acelerado. 10 minutos depois, chegou uma resposta. Pode me ligar. Meu número é 622XXXXXX. André ligou na hora. Uma voz masculina atendeu, parecia ter uns 30 anos. Alô? É o Sérgio? Aqui é André Silva, pai da Clara Oliveira. Minha filha desapareceu há 10 anos depois de ter sido chamada à sala do diretor Martim Rocha. Descobri que ele está ligado ao Instituto Nova Esperança. Minha filha pode ter sido levada para lá. O senhor disse Martim Rocha? Exclamou Sérgio. Sim. Ele foi a última pessoa a ver minha filha. Merda. O senhor precisa saber, o Instituto Nova Esperança não é apenas um centro de reeducação. É o lugar onde enterraram a infância de centenas de crianças. Eles chamam de o centro de correção, mas na verdade é uma prisão. André prendeu a respiração. Minha irmã, Lúcia, foi levada para lá quando tinha apenas 14 anos. Só porque ela se recusou a estudar medicina. Minha família assinou os papéis para interná-la, convencida de que era o jeito de curar a rebeldia dela.
Como ela viveu lá dentro? Ficava trancada em um quarto, sem poder telefonar, escrever cartas ou ter qualquer contato com o mundo exterior. Tinha que aprender lições de reeducação moral, era espancada se desobedecesse. Quando fui buscá-la depois de 3 anos, ela já não sorria mais. Era como se tivessem quebrado a alma dela. André apertou os punhos. Eu preciso ir até lá. Preciso saber se minha filha esteve nesse lugar. O senhor não vai encontrar registros. Eles apagam todos os casos sem responsável legal formal. Mas eu ainda tenho algumas fotos. Me mande a foto da sua filha. André enviou imediatamente uma foto de Clara aos 14 anos. Enquanto esperava, não tirava os olhos da tela. Alguns minutos depois, Sérgio enviou uma foto que mostrava um grupo de internos enfileirados em frente ao portão do Instituto Nova Esperança. Uma menina estava num canto, com a cabeça levemente baixa, cabelo curto, vestindo o uniforme cinza. André ampliou a imagem, o coração quase parando. Mesmo que a foto fosse borrada e a menina parecesse diferente, aquele rosto, aqueles olhos eram inconfundíveis. É a Clara, e meu Deus! Uma nova mensagem de Sérgio apareceu. Tenho 80% de certeza que é a menina da foto que o senhor me mandou. O senhor precisa agir logo. O centro parece estar voltando a operar. André tremia. Já não havia mais dúvida. Na manhã seguinte, ainda antes do sol nascer, André bateu à porta de um velho amigo João Pedro, ex-editor de um jornal local. João Pedro, eu preciso publicar uma matéria. Sobre o Instituto Nova Esperança. Sobre a Clara. Sobre o Martim. João Pedro coçou os olhos, com o rosto tenso. André, não quero ser cruel, mas você não tem provas. O jornal não vai publicar isso. Podemos ser processados. Eu tenho uma foto. Tenho uma testemunha. Tenho o nome de um dos fundadores. A vida de uma criança não vale um risco. João Pedro ficou em silêncio por um longo tempo. Então suspirou. Tudo bem. Eu vou escrever. Mas você tem que se preparar. Assim que essa história for ao ar, vão vir atrás de você. Esperei 10 anos. Nada mais me assusta. João Pedro olhou para ele. Que Deus te proteja, André. Naquela noite, o primeiro artigo sobre Clara e o Instituto Nova Esperança foi publicado no blog pessoal de João Pedro, junto com a imagem borrada de Clara no uniforme do centro. Mas a reação inicial foi cruel. Lá vem o velho maluco de novo. Deve estar inventando essa história só para chamar atenção. Cadê as provas? Esse lugar nem existe mais. André leu cada comentário. Seus olhos estavam vermelhos, mas ele não se deixou abater. Virou-se para a foto de Clara e disse suavemente: Eu não vou deixar que te esqueçam. Nem que o mundo inteiro vire as costas. Naquela noite, André ficou sentado no quarto escuro, os olhos fixos na tela do celular. O artigo de João Pedro ainda não havia ganhado repercussão. Os comentários negativos superavam os positivos. A sensação de impotência pesava como uma rocha sobre seus ombros. O celular vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. Eu trabalhei no Instituto Nova Esperança. Eu acredito na sua história. Encontre comigo às 9 horas da manhã, na cafeteria Sabor da Alma, esquina da Rua das Flores. Tomás R. André se endireitou na cadeira. Suas mãos tremiam de esperança. Ele respondeu: Eu estarei lá. Por favor, não desapareça. Na manhã seguinte, ele chegou a Sabor da Alma no horário marcado. A cafeteria era pequena, pouco movimentada, escondida sob a sombra de uma árvore antiga. O garçom o cumprimentou com familiaridade. André sentou-se em um canto e pediu um expresso. 9h05, 9h10. Depois, 9h15. Um homem de meia idade, usando uma camisa azul clara e boné, entrou. Seu rosto era ossudo, o olhar cauteloso. Ao ver André, assentiu e se aproximou. O senhor é o André?
Sim. E você é? Tomás Ramalho. Fui chefe de segurança no Instituto Nova Esperança. André o olhou atentamente. Você conheceu minha filha? Clara Oliveira, certo? Tomás vasculhou o bolso e tirou uma foto antiga. Essa é a lista de internos daquele ano. O nome dela está aqui. Motivo da internação: não seguir a orientação educacional. Responsável legal: Rosa Soares. André ficou em choque. Rosa? Não pode ser. Pode sim. Eu mesmo conferi os documentos quando Clara foi internada. Essa mulher assinou a autorização para levarem a menina sem comunicar o senhor. Isso, e é ilegal. Você ainda tem os arquivos? Não. Fui obrigado a destruir tudo após 3 anos. Mas escondi alguns papéis. Eu sabia que havia algo errado. André abaixou a cabeça, a voz rouca. Você sabe o que fizeram com Clara lá dentro? Tomás olhou em volta, depois falou mais baixo. Eles chamavam de centro de reeducação, mas era um campo de correção. Os internos eram isolados, com pouca comida, e quem desobedecia era trancado no quarto escuro. Vi uma menina gritar por dias depois que proibiram ela de falar com a mãe. André apertou os punhos. Clara sempre dizia que queria ser artista. Ela não queria seguir uma carreira convencional. Foi só por isso que consideraram ela rebelde? Tomás assentiu. Lá dentro, se você não seguia o padrão, era considerado problemático. Saí do centro depois que um aluno cometeu suicídio. Não aguentei mais. Você teria coragem de testemunhar? Tomás hesitou. Tenho um filho pequeno, André. Não posso expor meu nome. Mas posso te enviar documentos. Fotos. E algumas gravações que consegui fazer. André suspirou, apoiando a mão sobre a mesa. Por favor. Eu não tenho mais ninguém em quem confiar. Tomás lhe entregou um pendrive pequeno. Vou continuar em contato. Mas não diga que fui eu. Obrigado, Tomás. Você é a única luz que enxerguei depois de 10 anos no escuro. Tomás se levantou, curvou levemente a cabeça e foi embora, deixando André sozinho na cafeteria silenciosa. Ele segurava o pendrive como se fosse um tesouro, o coração acelerado. Naquela noite, André chamou João Pedro para ir à sua casa. Sentaram-se juntos diante do velho laptop e abriram os arquivos do pendrive. Havia 3 pastas. Gravações internas. Fotos das celas. Documentos escaneados. João Pedro abriu um dos áudios. Uma voz masculina, grave, soava. Essa menina não está colaborando. Leve-a para a sala 3. Mas ela só tem 14 anos. Quanto antes, melhor. Se nós não reeducarmos, quem vai? João Pedro estremeceu. Isso, e é suficiente para abrir uma investigação. André apertou os punhos. Temos que publicar tudo na internet. Nenhum jornal vai ter coragem, mas o povo vai compartilhar. João Pedro assentiu. Deixa comigo. Mas se prepare. Quem tem poder não vai ficar calado. Na manhã seguinte, um novo post apareceu com o título: Como levaram minha filha à verdade assustadora sobre o Instituto Nova Esperança. Junto da foto de Clara, trechos dos áudios e imagens das celas. O artigo rapidamente ganhou milhares de compartilhamentos. A hashtag Justiça por Clara se espalhou nas redes sociais. Mensagens começaram a chegar ao celular de André. Eu fui interno lá. Quero contar minha história. Também fui internado no Instituto Nova Esperança por amar alguém do mesmo sexo. Meu filho desapareceu. Agora entendo por quê. Uma mensagem de número desconhecido. Senhor André, sou Cristina Moreira, jornalista independente. Estou reunindo provas sobre o Instituto Nova Esperança. Podemos nos encontrar? André respondeu. Amanhã de manhã, no parque em frente à igreja São Miguel, 10 horas. No dia seguinte,
Cristina apareceu com um caderno cheio de anotações. Sentou-se, abriu o caderno e olhou André nos olhos. Senhor André, quero escrever uma reportagem completa. Mas preciso esclarecer algumas coisas com o senhor. Pode perguntar. Estou pronto. Sabe por que ninguém acreditou na sua história durante esses 10 anos? André ficou em silêncio. Por causa da Rosa. Ela é muito influente na comunidade. Já foi membro da Associação de Pais e conselheira escolar. As pessoas confiam mais nela do que num carpinteiro considerado maluco. André assentiu. Eu sei. Mas nunca imaginei que ela pudesse ir assinar para levar em Clara sem me contar. Cristina continuou. Descobri que Rosa foi assistente de Martim Rocha. Eles têm uma longa relação profissional. Ela indicava alunos em potencial ou para o centro. Meu Deus, e murmurou André. Estou tentando obter documentos da Secretaria de Educação para confirmar isso. Mas vai levar tempo. Enquanto isso, o senhor precisa se proteger. Se Rosa e Martim ainda estão conectados, eles vão reagir. Que venham. Não tenho mais nada a perder. Cristina sorriu. O senhor ainda não perdeu Clara. O senhor ainda tem esperança. Naquela tarde, André se sentou à sua antiga escrivaninha e abriu uma gaveta onde guardava as cartas da filha. Sua mão tremeu ao encontrar um papel esquecido no fundo. Era uma carta nunca lida. Pai. Se um dia eu não estiver mais aqui, não acredite em ninguém, só no seu coração. Eu não fugi. Eu não abandonei o senhor. Fui forçada. Tiraram tudo de mim. Vou tentar sobreviver. Se puder, deixarei pistas. Acredite em mim. Clara. Uma lágrima caiu sobre a folha. André abraçou a carta contra o peito, em silêncio. Naquela noite, ouviu um barulho do lado de fora. Ao abrir a porta, não havia ninguém. Mas na caixa de correio, havia um pequeno pedaço de madeira. Uma boneca minúscula, esculpida com perfeição mas não com o estilo dele. Os traços eram mais delicados. Havia uma palavra pequena gravada na base da boneca. Pai. André ficou paralisado. Seu rosto empalideceu. Suas mãos trêmulas apertaram a boneca como se fosse um tesouro. Helena. Ele correu para a casa ao lado. Helena abriu a porta, surpresa. O que foi, André? Ela. A Clara. Ela está viva. Ela me deixou um sinal. Helena ficou atônita. André mostrou a bonequinha de madeira. Ela pegou nas mãos, os olhos marejados. Isso não foi feito por você e o entalhe é diferente. Foi ela. Minha filha. A Clara ainda está viva. No quarto escuro, uma mão pousava delicadamente o estilete sobre a madeira, entalhando cada traço com cuidado. Uma voz sussurrou. Ainda lembro o caminho de volta, pai. Mas ainda não é hora. Rosa voltou para casa no final da tarde, após semanas fora, sem dar explicações. A porta se abriu, o som dos saltos ecoando pelo chão de madeira. André estava sentado em silêncio diante da escrivaninha, o olhar vazio, ainda segurando com força a boneca de madeira deixada na caixa de correio. Você ainda não desistiu dessa loucura? A voz de Rosa soou fria. André não levantou os olhos. Apenas perguntou. Onde você esteve esse último mês? Você acha que eu preciso te dar satisfações? O que ainda tem nesta casa para eu ficar? Você vive como um louco, agarrado a essa caixa podre e repetindo o nome da Clara como se ela não tivesse fugido. André se levantou devagar, a voz rouca. Você sabe que ela não fugiu. Rosa ficou imóvel. Um brilho de tensão passou por seus olhos. O que quer dizer com isso? Eu falei com alguém que trabalhou no Instituto Nova Esperança. Eu sei que Clara foi levada para lá. E eu sei quem assinou a autorização. Rosa soltou uma risada forçada. Você tem provas? Ou ainda são essas paranoias de sempre?
Como nos últimos 10 anos. André se aproximou, colocando a carta de Clara sobre a mesa. Encontrei essa carta. Clara escreveu que foi forçada. Que não saiu de casa por vontade própria. Rosa lançou um olhar rápido para as palavras, depois desviou o rosto. Criança inventa coisas. Ela me odiava. Criava histórias para se vitimizar. Você bateu nela quando ela disse que queria ser artista, não foi? André perguntou diretamente. Rosa franziu a testa, deu um passo para trás. Ela era insolente. Eu só quis educá-la. Uma adolescente precisa de limites. Você chama de educação o ato de esmagar os sonhos dela? Você a proibiu de esculpir, de desenhar, a obrigou a seguir um caminho que não queria e quando ela resistiu, você a enviou como um animal para um centro de reabilitação? Rosa respondeu com raiva. Eu fiz o que achei melhor. Ela era fraca demais. Se continuasse daquele jeito, teria arruinado a própria vida. Eu sacrifiquei minha juventude para viver com você e sua filha ingrata, e o que recebi em troca? Um velho preso ao passado e uma menina que não sabia agradecer. André caiu sobre a cadeira, as mãos trêmulas. Eu a perdi e perdi a mim mesmo. Por sua causa. Você a perdeu porque se recusou a ver a verdade. Clara fugiu porque não aguentava mais um pai fraco. As palavras cortaram como lâmina. André ficou em silêncio, o olhar perdido na janela. Rosa pegou a bolsa. Eu vou embora. Desta vez para sempre. Esta casa, essas memórias doentias, eu não suporto mais. André não tentou impedi-la. Apenas disse. Você vai pagar. Não por mim. Por Clara. Rosa parou na porta, olhou pela última vez, a voz gélida. Você não tem nada. Sem provas, sem testemunhas, sem advogado. Apenas um velho miserável agarrado a ilusões. Quem vai acreditar em você? A porta se fechou com força. André ficou imóvel. Lá fora, começou a chover. Cada gota soava como uma punhalada. Ele baixou a cabeça e, pela primeira vez em muitos anos, gritou como um animal ferido. Helena, e sussurrou, e com esforço se levantou, indo até a casa da vizinha. Helena abriu a porta, o rosto preocupado. Meu Deus, André, você está um caco. Rosa foi embora. Ela admitiu tudo. Eu não tenho mais nada a perder. Helena o ajudou a entrar, oferecendo um copo d'água. Acalme-se. Você precisa de forças. Não pode cair agora. Estou fraco, Helena. Todos têm razão. Sou um velho inútil, perdido. Não. Você é o pai da Clara. E é por isso que sempre estive ao seu lado. Mesmo quando a cidade inteira zombava de você. Ele olhou para ela, emocionado. Só queria abraçá-la mais uma vez. Helena apertou a mão dele. Você vai. Eu acredito nisso. No dia seguinte, Cristina, jornalista investigativa, foi até André com um semblante sério. Conseguimos confirmar que Rosa assinou a autorização para enviar Clara ao Instituto Nova Esperança. A procuração foi registrada por Eduardo Almeida, o advogado dela. Ele já representou vários pais que tinham problemas com os filhos. André suspirou profundamente. Eduardo, e eu o conheço. Velho amigo de Martim. Tudo faz parte de uma rede. Cristina assentiu. Estamos tentando localizá-lo, mas ele desapareceu nos últimos dias. Acho que já sabem que estamos investigando. Precisamos agir rápido. Clara, e pode estar tentando se comunicar. Cristina tirou um desenho da bolsa. Alguém mandou isso para a redação. Sem remetente. Só dizia o para André. Era um desenho a lápis, uma menina diante do portão da escola Santa Clara, ao lado de um homem segurando uma caixa de madeira. Os traços eram precisos, mas havia um tremor escondido ali. No canto direito, uma frase. Pai ainda está lá. Lágrimas escorreram dos olhos de André.
Cristina apressou-se em pegar um lenço. É dela. O traço da Clara e eu reconheceria em qualquer lugar. Então ela ainda está por aqui? Ou alguém está ajudando ela a mandar sinais? Ela sabe que o senhor ainda espera. Cristina pousou a mão no ombro dele. Agora é hora de o senhor se manifestar com mais força. Precisamos de uma entrevista pública. Um vídeo de apelo. Não só palavras escritas. As pessoas precisam ver seu rosto, ouvir sua voz. André assentiu, a voz embargada. Eu farei. Por Clara. Dias depois, um vídeo curto foi postado nas redes sociais. André apareceu diante da câmera, segurando a boneca de madeira. Meu nome é André Silva. Sou o pai da Clara. Minha filha desapareceu há 10 anos. Me chamaram de louco, de delirante. Mas eu sei que minha filha não me abandonou. Ela foi levada pelas pessoas em quem eu mais confiava. Minha esposa Rosa Soares. O diretor da escola Martim Rocha. Eles fazem parte de um centro de correção chamado Instituto Nova Esperança. Não quero piedade. Quero a verdade. Não sou mais jovem, minha saúde está fraca, mas não vou parar até encontrar Clara. Se alguém já esteve lá, se viu Clara, se sabe de algo sobre o Instituto Nova Esperança, por favor, fale. Mesmo que seja só uma mensagem, uma lembrança pequena. Eu estarei esperando. Eu sempre esperei. O vídeo terminou com a imagem de André colocando a boneca na caixa de madeira e fechando a tampa. A resposta foi mais rápida do que esperavam. Cristina ligou imediatamente para André. 3 pessoas já entraram em contato só nesta noite. 2 ex-internas e um ex-funcionário. Todos disseram que viram Clara. Um deles ainda tem um bilhete que ela conseguiu esconder. Estamos perto, não estamos? Perguntou André, a voz trêmula. Sim. Mas há mais notícias também. Rosa oficialmente fugiu. A intimação judicial não foi cumprida. Eu a encontrarei. Custe o que custar. A noite caiu. André foi até o quintal. Ele colocou a caixa de madeira sobre a mesa, a abriu e retirou a boneca, contemplando-a mais uma vez. A luz fraca da lua iluminava o local. E então, um barulho no portão. Ele se virou. Não havia ninguém. Mas havia um pedaço de papel dobrado no chão. Ele o pegou, as mãos trêmulas ao abrir. Pai. Sinto sua falta. Não posso aparecer. Mas estou observando tudo. Não desista. Não confie em ninguém além do seu próprio coração. Clara. André abraçou o bilhete contra o peito e chorou. Na escuridão, uma sombra se afastava silenciosamente atrás do muro. Uma mão pequena segurava firme uma faca entalhada em madeira. Os olhos marejados, mas cheios de determinação. Pela primeira vez em muitos anos, André não estava diante do portão da escola apenas para esperar. Ele levava em mãos os documentos que Cristina copiara do pendrive de Tomás, o extrato da lista de internos, a foto antiga de Clara, e uma cópia da procuração assinada por Rosa. Helena foi com ele. Usava um suéter cinza, carregava uma bolsa grande com biscoitos como desculpa para entrar na escola mais facilmente. Vamos falar com quem? Perguntou ela ao passarem pelo portão de ferro conhecido. A nova diretora. O nome dela é Teresa Moreira. Ouvi dizer que ela substituiu o Martim quando ele se aposentou. Acha que ela vai ajudar? Espero que ela não seja como os outros. O corredor era o mesmo, mas tudo parecia estranho. André caminhava devagar, como se cada ladrilho no chão evocasse uma lembrança dolorosa. A recepcionista ergueu os olhos. Bom dia, senhores. Tem horário marcado? Sou André Silva. Esta é Helena Salas. Gostaríamos de falar com a diretora. É sobre Clara, minha filha. Ela estudou aqui. A atendente pareceu um pouco confusa. Um momento, por favor. Menos de 5 minutos depois, uma mulher de meia idade,
com cabelos castanhos escuros, saiu. Seu semblante era sério, mas não hostil. Sou Teresa Moreira. Por favor, entrem na minha sala. Depois de se sentarem, Teresa abriu seu laptop e perguntou. Sua filha se chama Clara Oliveira. Desapareceu aos 14 anos? Sim, respondeu André, entregando a pasta com os documentos. Acredito que Clara foi levada contra sua vontade. E alguém dentro desta escola sabia disso. Teresa folheou os papéis, os olhos brevemente aflitos. Assumiu o cargo há apenas 3 anos. Isso não consta nos arquivos da escola. Helena pode confirmar que Clara foi chamada à sala do diretor no dia em que desapareceu. Foi o próprio Martim Rocha quem a viu pela última vez. Helena assentiu. Sou professora de literatura. Lembro bem. Clara desenhou durante a aula de matemática. Naquele dia, vi a menina chorar ao ser chamada à diretoria. Teresa virou até a última página do dossiê. Leu devagar e ergueu os olhos. Esta procuração tem o carimbo da escola. Embora o nome assinado seja Rosa Soares, madrasta da aluna, ainda seria necessária a autorização do responsável legal. E eu nunca assinei. Também não autorizei a Rosa. Disse André, com a voz firme. O senhor Ruiz. Teresa refletiu. Ouvi alguns boatos desagradáveis sobre ele, mas nunca houve nada concreto. No entanto, se o senhor afirma que houve falsificação de documentos, posso tentar solicitar os arquivos do sistema interno. Precisamos saber naquele dia, Clara realmente saiu da escola ou não? Teresa assentiu. Farei o meu melhor. Mas o senhor sabe como é, e o sistema antigo, muita coisa foi apagada. A Helena também trabalhou com o senhor Martim. Ela pode testemunhar que Clara não saiu por vontade própria. Teresa olhou para os dois. Eu acredito no senhor. E acho que chegou a hora de reabrirmos esse caso. Naquela tarde, André recebeu um telefonema de Teresa. Revisei os arquivos das câmeras de segurança daquele dia. Há um trecho faltando das 9h30 às 10h15. Todo o sistema foi desligado. Sem motivo aparente. E foi nesse intervalo que Clara desapareceu. Exato. E quanto ao livro de registros de entrada na diretoria? Existe. Consta o nome, Clara Oliveira. Entrada às 9h35. Sem horário de saída. A senhora está vendo, não é? Isso não é coincidência. Foi premeditado. A voz de Teresa ficou mais grave. Vou redigir um relatório e encaminhá-lo à Secretaria de Educação. Mas o senhor precisa se preparar. Se há alguém por trás disso tudo, não vão ficar parados. Obrigado. De qualquer forma, eu não vou recuar. Naquela noite, André ligou para Cristina. Podemos usar as informações da Teresa? Podemos. Mas o ideal seria que ela confirmasse publicamente. Uma declaração vinda da diretora tem muito mais peso. Ela está com medo de se envolver. Vamos proteger as testemunhas. Mas o senhor precisa entender, se isso é mesmo uma rede que encaminha crianças para instituições ilegais, então não se trata apenas da Rosa e do Martim. Pode envolver um sistema inteiro. Não me importa quem esteja envolvido. Eu só quero que a Clara tenha sua verdade de volta. Cristina ficou em silêncio por alguns segundos e então disse: Amanhã levarei o senhor para encontrar nossa advogada, senhora Belinda Nogueira. Ela já ajudou em muitos processos ligados à educação. Mas o senhor vai precisar de testemunhas. Helena irá comigo. Ela viu Clara naquele dia. E Teresa pode confirmar o registro da entrada na diretoria. Ótimo. Estamos chegando no núcleo. Na manhã seguinte, o escritório da advogada Belinda Nogueira ficava em um prédio antigo no centro da cidade. Ela os recebeu com um sorriso suave, mas olhos atentos. Os cabelos brancos estavam presos num coque impecável, os gestos calmos. Li os documentos. O que o senhor relatou, e não é o primeiro caso.
Mas é raro ver um pai que vá até o fim como o senhor. Não me resta nada além da verdade. Belinda inclinou a cabeça. O senhor precisa estar preparado. Vamos entrar com um pedido formal para reabrir o caso do desaparecimento de Clara Oliveira, com acusações de uso de documentação falsa, abuso de autoridade educacional e sequestro. Martim precisa ir a julgamento. Vamos emitir uma intimação. Mas é provável que ele já tenha fugido. Helena interveio. Posso testemunhar. Eu vi Clara naquele dia. E vi a expressão do Martim, ele estava escondendo algo. Belinda assentiu. Seu depoimento será registrado. André, o senhor ainda tem as cartas que Clara escreveu? Tenho todas guardadas. Ótimo. Temos esperança. Naquela noite, André voltou sozinho para casa. Na porta, havia um pacote pequeno. Não havia ninguém por perto. Ele se abaixou e pegou. Dentro havia uma lasca fina de madeira, entalhada com o desenho de uma casa com fumaça saindo da chaminé. No telhado, uma pequena inscrição. Ainda estou aqui. André estremeceu. Apertou a madeira contra o peito, sentou-se na cadeira, as lágrimas escorrendo. Clara, e você ainda está me acompanhando, não é? Ele olhou pela janela. O vento da noite soprou como um leve toque. Mas dentro dele, André sabia, e Clara ainda não estava longe. No dia seguinte, André recebeu uma ligação de Teresa Moreira, diretora da escola Santa Clara. A voz dela soava tensa. Senhor Silva, eu preciso vê-lo. Não por telefone. Isso não é seguro. André prendeu a respiração. Onde? No pequeno parque atrás da igreja São Miguel. Às 5 da tarde. Irei sozinha. Estarei lá. Quando ele chegou, Teresa já estava sentada no banco, segurando um livro, o olhar fixo na estátua do santo. A senhora me chamou com tanta urgência. O que aconteceu? André sentou ao lado. Ela sussurrou, sem olhar para ele. Alguém entrou na minha sala ontem à noite. Os documentos sobre Clara, as cópias que eu guardei, desapareceram. André apertou os punhos. Não pode ser. Não chamei a polícia. Não tive coragem. A pessoa tinha uma chave. A senhora suspeita de quem? Apenas o ex-vice-diretor Rodrigo Silveira, que trabalhou com Martim. Ele tem aparecido secretamente na escola várias vezes. E ontem, eu o vi conversando com uma mulher ruiva e muito parecida com Rosa Soares. André estreitou os olhos. Eles ainda estão por aqui. E tentando apagar tudo. Tenho medo de ser demitida se continuar ajudando o senhor. A senhora pode recuar. Não a culpo. Teresa virou-se e o encarou. Mas não vou fazer isso. Já fechei os olhos por tempo demais. Ele assentiu. Então vamos em frente. Estamos quase no centro disso tudo. Naquela noite, Cristina Moreira, jornalista investigativa, chegou à casa de André com uma nova pasta de documentos. Encontrei informações sobre Rodrigo Silveira. Depois que saiu da escola, ele virou consultor de uma ONG chamada Caminho Recto, especializada em jovens difíceis de integrar. Esse nome me soa familiar, disse André. Sim. Essa ONG tem ligação financeira com o Instituto Nova Esperança. Pesquisei os registros contábeis. E adivinha quem é o cofundador? Martim Rocha. Respondeu André, empalidecendo. Exato. E a Rosa doou para essa ONG por 5 anos seguidos. André se levantou num pulo. Eles, e todos eles, e fazem parte de uma rede. Justamente. Mas ainda não temos provas suficientes para incriminá-los. Precisamos de alguém que esteve dentro da organização para testemunhar. Tomás. Aquele que trabalhou no instituto. Já entrei em contato. Mas ele se recusou a aparecer. Disse que alguém tem seguido seu filho nos últimos dias. Então já sabem que ele falou. Cristina assentiu. Tenho medo de que tentem silenciar alguém.
Temos que agir rápido. E Eduardo Almeida, o advogado que assinou os papéis da Clara? Continua desaparecido. Há rumores de que saiu do país. Mas nada confirmado. André foi até a janela e olhou para a escuridão. Irei até o fim. Mesmo que me custe a vida. Cristina aproximou-se e colocou a mão em seu ombro. O senhor não está sozinho. Na manhã seguinte, algo inesperado aconteceu. Vários posts nas redes sociais sobre Clara e o Instituto Nova Esperança foram apagados. A postagem original de João Pedro sumiu. O vídeo de apelo de André fora do ar. A conta que postou bloqueada. André ligou imediatamente para João Pedro. O que aconteceu? Onde está o vídeo? Denunciaram por violar as diretrizes. Motivo: informações falsas e não verificadas. Minha conta foi bloqueada por 24 horas. Estão tentando nos calar. Com certeza. Isso está sendo manipulado, André. Eles têm alguém por dentro. André bateu com força na mesa. O que vamos fazer? João Pedro suspirou. Só resta imprimir em papel. Mas quem ainda lê jornal hoje em dia? Eu não me importo. Imprima. Distribua. Vou de porta em porta, feira em feira, esquina por esquina. Tudo bem. Vou providenciar. 2 dias depois, André andava pelas ruas com um maço de jornais impressos e a verdade sobre o Instituto Nova Esperança. O pai de Clara fala pela última vez. Ele entregava a cada pessoa que passava. Alguns pegavam por curiosidade. Outros desviavam como se ele fosse contagioso. Alguns jogavam direto no lixo diante dele. O senhor não cansa? Zombou um rapaz. A cidade inteira já está cansada da sua história. Gritou uma senhora. André apenas abaixou a cabeça e continuou andando. O sol queimava a pele, o suor escorria, mas ele não parava. Até que, ao parar em uma pequena barraca de sucos na calçada, uma voz familiar o chamou. Senhor André? Ele se virou. Era Pedro, o antigo colega de classe de Clara. Pedro, você me reconhece? Claro. Todo dia o senhor ficava na frente da escola. Eu achava que era loucura. Mas agora, eu entendo. Entende o quê? Eu li o jornal. E lembro do dia em que a Clara sumiu. Eu fui a última pessoa a vê-la no corredor do 2º andar. Ela me olhou e mais não disse nada. Depois caminhou em direção à sala da diretoria. André prendeu a respiração. Você pode testemunhar? Pedro assentiu. Não é muito, mas é verdade. Obrigado, Pedro. Você não faz ideia do quanto isso significa para mim. Naquela noite, André voltou para casa exausto. Não acendeu as luzes. Apenas ficou sentado na escuridão. Uma batida na porta. Ele se levantou, abriu. Era Helena. Helena? O que foi? Alguém apareceu hoje na escola. Uma moça jovem, perguntando por você. Disse que se chamava Clara. André congelou. O quê? Helena engoliu seco. Não tenho certeza. Mas ela me perguntou, a senhora sabe se o senhor André Silva ainda está vivo? Você viu o rosto dela? Onde ela foi? Eu me virei por um instante, e ela sumiu. Como o vento. André caiu sentado na cadeira. Era ela. Era a Clara. Pode ser alguém se passando por ela. Cuidado, André. Pode ser uma armadilha. Não. Eu senti. Foi ela. Na manhã seguinte, mais uma coisa foi deixada na caixa de correio da casa de André. Era um pequeno pedaço de madeira em forma de folha. No verso, 2 palavras gravadas. Sinto falta. Ele segurou o pequeno objeto nas mãos, enquanto as lágrimas escorriam silenciosamente. Clara estava viva. E ela estava lutando. O vento frio de março passava pelas frestas da antiga casa de madeira.
André estava sentado no escuro, a luz do abajur iluminava as rugas profundas em seu rosto e os olhos avermelhados pela falta de sono. Sobre a mesa, 4 pequenos pedaços de madeira folha, a boneca, a casinha e uma plaquinha com a palavra ao pai repousavam lado a lado, como uma mensagem silenciosa, mas clara. Ele sussurrou. Clara, o pai viu. Você ainda está por aí. Mas por que não voltou? O telefone tocou. Era Cristina. André, se prepare. Tenho notícias. Diga. Recebemos um relatório de um ex-assistente social chamado Ramiro Souza. Ele trabalhou num centro de reabilitação psicológica em Curitiba. E, há 5 anos, acolheram uma jovem registrada como Mariana Lopes, sem família, sem documentos, mas com uma cicatriz pequena no pulso direito. André exclamou. Clara tem essa cicatriz. Um corte que ela sofreu enquanto esculpia madeira. Exato. Ramiro disse que a menina era extremamente talentosa com entalhes. Sempre esculpia casinhas, bonecas pequenas. Mas ela deixou o centro há 2 anos. Ninguém sabe para onde foi. É a Clara. Eu sei que é ela. Enviei uma foto da Clara para ele. Ele confirmou com 90% de certeza que é a mesma garota. Estou tentando encontrar pistas de para onde ela pode ter ido. André se levantou. Eu preciso ir a Curitiba. Não. Deixe isso comigo. O senhor não tem forças, André. Deixe que eu cuido dessa parte. Ele sentou-se, com as mãos trêmulas. Como ela sobreviveu esses 10 anos? Cristina hesitou. Ramiro contou que a menina quase não falava com ninguém. Muito sensível a sons altos. Se assustava fácil. Mostrava sinais de trauma severo. Meu Deus! André cobriu o rosto com as mãos, chorando sem parar. 1 semana se passou. Nenhuma notícia de Cristina. A sensação de solidão voltou, mais forte do que nunca. Helena apareceu trazendo pão. Ao ver André imóvel, colocou a mão sobre seu ombro. Helena, se um dia eu não estiver mais aqui, você pode cuidar da Clara? Não diga isso. Sinto que estou perdendo as forças. A cada dia que passa. O senhor precisa aguentar. Estamos quase lá. Não somos o nós. Sou o eu. Você tem sua família, sua vida. Helena sentou-se, segurou a mão dele. Eu não vou abandonar a Clara. Nunca abandonei. Naquela tarde, André abriu a janela pela primeira vez em dias, deixando a luz do sol entrar. Pegou os pedaços de madeira, limpou cada um deles, organizando-os como se fossem peças de um pequeno museu. Ouviu-se uma batida na porta. André abriu. Era um homem de cerca de 50 anos, camisa amarrotada, olhos fundos. Me desculpe, sou Ramiro Souza. Cristina me pediu para vir. André ficou paralisado. Onde ela está? Sofreu um acidente de carro a caminho de Curitiba. Está em coma leve. Mas ela me pediu com toda convicção para encontrar o senhor. De qualquer jeito. André o convidou para entrar. Me diga. Onde está a Clara? Ela saiu do centro há 3 anos. Não deixou o endereço. Só um pedaço de madeira com a frase vou encontrar o caminho de volta. Acho que e ela partiu para buscar o senhor. E desde então ninguém a viu. Uma vez. Um ex-colega meu comentou que uma moça chamada Clara tentou trabalhar num ateliê de escultura em São José dos Campos. Mas quando perguntaram sobre sua família, ela foi embora na hora. São José dos Campos fica a menos de 100 quilômetros daqui. Ramiro assentiu. Acho que ela está sondando o caminho. Talvez esteja deixando sinais para o senhor. André olhou pela janela, como se enxergasse algo no horizonte. Eu preciso ir para São José dos Campos. O senhor não pode ir sozinho. Eu vou com o senhor. 2 dias depois, eles chegaram à cidade de São José dos Campos.
Encontraram o ateliê mencionado uma pequena loja chamada Oficina da Alma. A dona era Lourdes, uma senhora espanhola de cabelos grisalhos e óculos grossos. Com licença, estamos procurando uma moça que esteve aqui há alguns anos. Nome Clara ou Mariana. Muito habilidosa com entalhes. Tinha uma cicatriz no pulso direito. Lourdes os olhou por um instante, depois suspirou. Eu me lembro dela. Pouco falava, mas trabalhava com muito cuidado. Delicada. Nós gostávamos muito dela. Mas um dia, 2 homens estranhos vieram aqui perguntando por ela. Com rostos tensos. Não eram da cidade. E depois? André perguntou aflito. Depois disso, a menina desapareceu. Sem se despedir. Procuramos por ela, mas nada. Ramiro perguntou. A senhora guardou algo dela? Lourdes foi até os fundos e trouxe um pedaço de madeira, um coração entalhado com as palavras, Pai, não desista. André tremia. Foi ela. Clara esteve aqui. Lourdes segurou a mão dele. Espero que o senhor a encontre. Ela merece uma vida digna. Ao retornar para casa, André encontrou um envelope na porta. Dentro, um desenho desta vez feito com carvão, não lápis. Mostrava um homem sentado em frente ao portão da escola, segurando uma caixa de madeira, com olhar cansado. No verso, um caminho se dividia em 2, uma trilha rumo à floresta, outra em direção a uma casa. Ao final da imagem, uma frase escrita à mão. Estou escolhendo meu caminho. André desabou, cobrindo o rosto com as mãos, chorando profundamente. Naquela noite, ele não dormiu. Apenas ficou sentado em silêncio, os olhos fixos na porta. Clara, o pai não precisa que você escolha. Só quero saber que você está viva. Que sabe que eu continuo aqui. O telefone tocou. Número desconhecido. Alô? André atendeu, com a voz trêmula. Uma voz feminina, suave como um sussurro. Pai. O coração dele parou. Ficou sem fôlego. Pai, está me ouvindo? Clara. É você mesmo? É você. Eu não posso falar muito. Eles ainda estão me procurando. Quem são eles? Clara, o pai vai te encontrar. Me diga onde você está. Não. Pai, não. Se vier, eles podem te machucar. Eu não quero isso. Só queria dizer que sinto sua falta. Clara, por favor, volte. Eu não consigo viver mais um dia sem você. Do outro lado, soluços. Pai, você sempre esperou por mim. Sempre. Todos os dias. Eu estava lá. Como você pediu. Como você prometeu. Um dia eu vou voltar. Cuide da sua saúde. Minha filha, eu te amo demais. Eu sei. Tuto. A ligação caiu. André abraçou o telefone, como se pudesse segurar a alma da filha em cada som que ainda restava. Ele ficou ali, sozinho, enquanto as lágrimas escorriam sobre a madeira. Na velha casa, a luz da lua iluminava os pedaços de madeira entalhada, como se fossem os olhos de Clara ainda o observando. Na manhã seguinte, envolta por neblina, André estava mais uma vez em frente ao portão da escola Santa Clara, como fizera todos os dias durante 10 anos. Mas hoje, algo dentro dele era diferente. Uma sensação quente percorreu sua espinha. Ele segurava com firmeza a caixa de madeira. O vento soprava leve. O ar estava silencioso. Um táxi parou do outro lado da rua. A porta se abriu. Uma jovem desceu. Pequena, cabelos longos cobrindo parte do rosto. Ela ficou parada, olhando para o portão da escola. André não percebeu de imediato. Mas quando seus olhos encontraram os dela, ficou paralisado. Como um choque de lembrança. Aqueles olhos, aquele jeito de se manter ereta. A jovem caminhou em sua direção. Passos lentos. Quando se aproximou,
parou. Os olhos grandes, cheios d'água. Pai, a voz dela tremeu. André perdeu o ar. Cambaleou. Clara, é você? É realmente você? Sou eu, pai. Ele estendeu os braços e correu para abraçá-la. Pai e filha choraram juntos ali, no pátio vazio da escola. Helena! Uma voz ao longe. Helena se virou, viu a cena e deixou a cesta de pães cair, correndo até eles. Meu Deus! Clara! Clara ainda nos braços do pai, soluçava. Me desculpa, não consegui voltar antes, eles sempre me vigiavam, eu não queria que o senhor corresse perigo. Não importa, só quero saber que você está viva. Helena chorava. Ela cresceu tanto. Clara sorriu entre lágrimas. E a senhora está igualzinha àquela época. André apertou a mão da filha. Clara, me diga, o que aconteceu? Depois daquele dia, para onde você foi? O que fizeram com você? Clara respirou fundo. Depois da conversa com o diretor Martim, me prenderam na sala dele por 2 horas. Não me deixaram ligar para ninguém. Quando protestei, ele disse, você é teimosa demais, precisa ser corrigida. Depois, alguém me levou até um carro. Quem? André perguntou, tenso. Eduardo. Ele tinha um papel assinado pela Rosa. Disse que ia me levar para uma escola melhor. André gritou. Ela só tinha 14 anos. Clara apertou a mão dele. Fui levada ao Instituto Nova Esperança. Eles chamavam de centro de reeducação, mas era uma prisão. Sem contato com o mundo, isolada. Cada vez que eu falava do Senhor, me puniam. Helena chorava. Meu Deus! Fiquei lá quase 3 anos. Ninguém me visitou. Ninguém perguntou por mim. Achei que o senhor tinha acreditado que eu fugi. André chorava. Não, Clara. Eu nunca acreditei nisso. Estive aqui todos os dias. Por 10 anos. Sem faltar um. Clara mordeu os lábios, os olhos vermelhos. Eu sei. Os pedaços de madeira que o senhor deixava na caixa eu guardei todos. Sempre que via um, esculpia algo de volta. Para mostrar que ainda estava viva. Helena encontrou o primeiro. Quase não acreditei. Clara sorriu entre lágrimas. Tive que enviar em segredo. Mas quando vi o artigo, o vídeo que o senhor publicou, eu soube que era hora de voltar. Procurei por todo lugar. São José dos Campos, Curitiba, o antigo centro, achei que você tivesse desaparecido para sempre. Clara balançou a cabeça. Nunca deixei de lembrar do senhor. Depois de um tempo, os 3 deixaram o portão da escola e voltaram à velha casa de madeira. Quando Clara entrou, parou de repente. Está tudo como era. Não tive coragem de mudar nada. Tinha medo que, se voltasse, não reconhecesse sua casa. Clara tocou o quadro com o entalhe do gato na parede. Fiz isso quando tinha 12 anos. Eu lembro. Você levou bronca por desenhar durante a aula de matemática. Clara sentou na velha cadeira de madeira. O senhor ainda guarda a foto minha com a boneca. Aqui. André entregou a caixa de madeira. A boneca que eu esculpi para seu aniversário de 18 anos. Guardei por 10 anos. Clara abriu a tampa com as mãos trêmulas. Ao ver a boneca, começou a chorar. Pai, eu nunca mais fui amada assim por ninguém. André puxou a cadeira para perto. Você não precisa de mais ninguém. Só precisa ser você mesma. Algum tempo depois, Helena entrou com 2 xícaras de chá. Clara, você vai ficar, não é? Clara assentiu. Já corri demais. Agora quero enfrentar. E, quero denunciar tudo. André apertou a mão da filha. Você está pronta? Esperei por esse momento durante 10 anos. Naquela noite, Cristina, agora acordada do acidente, ligou. A Clara realmente voltou.
Sim. Respondeu André, com a voz ainda embargada pela emoção. Cristina tentou conter a comoção. Meu Deus, não imaginei que esse dia chegaria tão rápido. Ela está disposta a me encontrar? Amanhã. Ela quer contar tudo. Vamos organizar uma coletiva de imprensa. Precisamos de imagens, relatos e provas. Outras vítimas estão esperando alguém abrir o caminho. Clara pegou o telefone. Sou eu. Vou contar tudo. Obrigada, Clara. Você é muito corajosa. No dia seguinte, o encontro foi realizado em um café discreto. Cristina, João Pedro, jornalista, e a advogada Belinda estavam presentes. Belinda estendeu a mão. Clara, você cresceu. Só quero justiça. Não só por mim, mas por todas as crianças que perderam sua infância. Cristina ligou o gravador. Pode nos contar tudo, começando pelo dia do desaparecimento? Clara olhou ao redor, respirou fundo, e começou. Cada frase parecia romper o silêncio. Naquele dia, só queria esculpir um gato. Mas me trataram como uma rebelde. Martim disse que eu não servia para o ambiente acadêmico. Rosa assinou os papéis. Ela nunca perguntou ao meu pai. O Instituto Nova Esperança era o inferno. Pensei em acabar com tudo. Mas não consegui. Eu ainda tinha meu pai. O silêncio se instalou. Belinda perguntou. Você quer ir ao tribunal? Clara assentiu, sem hesitar. Vou testemunhar. De volta a casa, Clara se sentou à antiga escrivaninha. Pai, essa mesa ainda está firme. Eu limpava o pó dela toda semana. Clara tirou do bolso um pedaço de madeira inacabado. Comecei isso há 3 anos. Hoje quero terminar. André lhe entregou o antigo estojo de ferramentas. Ainda está inteiro. Pai e filha sentaram-se juntos, a luz do entardecer entrando pela janela. Pai, podemos recomeçar amanhã? Podemos. Amanhã. Um pequeno ateliê. Você como artista. Eu como marceneiro. Como antes. Como se nunca tivéssemos nos perdido. 3 semanas após o retorno de Clara, foi realizada uma audiência especial no Tribunal de Campinas. A notícia se espalhou pelos jornais, o jovem desaparecida por 10 anos ressurge e denuncia a rede de internatos ilegais. Clara estava no centro da sala, de mãos dadas com o pai, olhar firme. André vestia uma camisa branca antiga, o rosto magro, mas irradiando orgulho. A advogada Belinda Nogueira abriu com voz firme. Meritíssimo, minha cliente Clara Oliveira nunca fugiu de casa, como diziam os relatórios anteriores. Ela foi legalmente sequestrada sob o pretexto da educação, mantida em cativeiro, silenciada e enterrada por anos num sistema cruel dirigido por pessoas que se diziam educadores. O juiz assentiu. Chamem a principal testemunha. Clara se levantou. A sala ficou em silêncio absoluto. Meu nome é Clara Oliveira. Aos 14 anos, fui obrigada a sair da escola após uma conversa com o diretor Martim Rocha. Naquele dia, tudo o que fiz foi desenhar um gato no meu caderno de matemática. Houve murmúrios. Fui mantida trancada por 2 horas. Depois, um homem chamado Eduardo Almeida apareceu, com um documento assinado pela minha madrasta Rosa Soares. Me levaram. Sem explicações. Sem avisar meu pai. Belinda apresentou uma cópia do documento. Este é o arquivo. Sem assinatura do responsável legal, o Sr. André Silva. Primeira prova. O juiz franziu a testa. Prossiga, senhorita Silva. Clara respirou fundo. Fui levada ao Instituto Nova Esperança. Um internato nas montanhas. Lá, não havia escola. Só lições de ética ou impostas. As punições incluíam cela escura, fome, insultos. Alguns presentes choraram. Fiquei lá 3 anos. Sem ligações. Sem cartas. Qualquer um que mencionasse a família era punido.
Belinda apresentou um áudio antigo de Tomás, descrevendo o tratamento. Levem ela para o quarto 3. Precisa aprender a obedecer. O som de gemidos abafados ecoou pela sala. O juiz perguntou: há mais testemunhas? Belinda assentiu. Chamamos o senhor Pedro Alves. Pedro, ex-aluno, subiu ao púlpito. Fui o último a ver Clara naquele dia. Ela não parecia querer fugir. Caminhou até a diretoria. Depois, sumiu. Teresa Moreira, atual diretora, também se levantou. Confirmo que as câmeras estavam desligadas das 9h30 às 10h15. Clara assinou o livro às 9h35. Sem registro de saída. O público começou a murmurar alto. Rosa Soares foi levada, algemada. Cabelos ruivos desgrenhados, rosto abatido. O juiz perguntou: a senhora tem algo a dizer sobre esta assinatura? Rosa abaixou a cabeça. Eu achei que era o melhor para ela. A senhora não tinha esse direito. Martim disse que, se eu não fizesse, Clara se perderia. Ele conhecia alguém do internato, cuidaria de tudo. A senhora sabia que Clara não fugiu. E mesmo assim, ficou em silêncio por 10 anos, culpando o Sr. André. Rosa chorou. Eu tive medo. Nunca imaginei que chegaria a esse ponto. André se levantou, voz embargada. A senhora o não imaginou? Clara foi espancada, trancada, teve a infância roubada e a senhora chama isso de eu não imaginar? O juiz bateu o martelo. Ordem. Belinda declarou. Solicitamos a acusação formal de Rosa Soares por falsificação, cumplicidade em sequestro de menor e omissão dolosa com consequências graves. O juiz olhou para Rosa. Aceito. A próxima sessão será criminal. Martim Rocha foi trazido, algemado. Ao ver Clara, desviou o olhar. Mas ela se aproximou. Não tenho mais medo do senhor. Martim sorriu com desprezo. Acha que venceu? Isso logo será esquecido. Como sempre. Clara respondeu com calma. Não. Porque desta vez, não estou sozinha. Belinda apresentou uma lista com 9 outras vítimas que denunciaram. Uma delas era Lúcia, irmã de Sérgio. O tribunal abrirá processo contra toda a operação do Instituto Nova Esperança, incluindo Martim Rocha, Eduardo Almeida e entidades relacionadas. A sala irrompeu em aplausos. André apertou a mão da filha. Você conseguiu. Clara sorriu. Isso é só o começo. Um mês depois, o Instituto Nova Esperança foi oficialmente fechado. A polícia e ONGs de proteção à infância realizaram buscas e encontraram dezenas de arquivos ocultos. Ex-alunos apareceram para contar suas histórias. Cristina publicou uma série de reportagens intitulada As Crianças Esquecidas. A série teve repercussão nacional. Em uma entrevista na TV, Clara declarou: não sou heroína. Só fui uma criança que perdeu a infância. Mas hoje, recuperei minha voz. O apresentador perguntou: quer deixar uma mensagem? Clara olhou para a câmera, os olhos marejados. Se você está sozinho na escuridão, acredite, sempre há uma luz te esperando no fim do caminho. Não solte sua esperança. André e Clara voltaram à velha casa de madeira. Uma semana depois, abriram uma pequena oficina de entalhes na placa, o nome: Oficina da Esperança. Pedro ajudava no trabalho. Helena trazia bolos e café. Ramiro levava o filho para aprender escultura. Clara ensinava as crianças a esculpir pequenas bonecas, contando a história do ao primeiro abraço depois de 10 anos. Tia, alguém realmente pode esperar por alguém durante 10 anos? Perguntou uma menina. Clara sorriu. Pode sim. E quando se reencontram, todas as feridas começam a sarar. Numa tarde de fim de semana, sob a luz dourada do sol, André perguntou baixinho: você se arrepende de algo? Clara, esculpindo uma folha, parou por um segundo.
Não. Porque tudo me trouxe de volta para o Senhor. Nunca imaginei que viveria esse dia. E eu nunca perdi a esperança. Lá fora, o vento balançava as árvores. Risadas infantis ecoavam. Lá dentro, pai e filha esculpiam juntos, entalhando não só madeira, mas um novo começo. A história é um lembrete profundo de que o amor, a paciência e a fé nunca são em vão. Durante 10 anos, André nunca perdeu a esperança, apesar do desprezo, do isolamento e do desespero. O vínculo inabalável entre pai e filha tornou-se a luz que guiou Clara de volta. Ao mesmo tempo, a narrativa denuncia com firmeza o abuso de poder, o silêncio cúmplice, e ressalta que a justiça chega quando a verdade é dita com coragem. Mesmo tardia, a justiça ainda pode restaurar aquilo que parecia perdido. Se você gostou desta história, convidamos você a dar um like e se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos motiva a continuar trazendo histórias comoventes quase todos os dias. Estamos muito agradecidos pelo seu apoio. Até breve.